Amém. Queridos, essa primeira palavra que a gente vai começar a temporada fala sobre amor. Como não poderia deixar de ser, porque o amor é, na verdade, o diferencial daquele que permite ser chamado de cristão. Tem muita gente por aí dizendo que aquilo que nos distingue, e de forma equivocada faz isso, é aquilo que a gente veste, é a forma como a gente fala, tudo isso é importante, mas o que nos define é o amor. E se a igreja parasse para ser moldada por essa revelação, por essa afirmação, certamente a gente viveria uma outra situação do mundo, no mundo, a partir das nossas igrejas. Sabe, queridos, hoje eu quero falar para você sobre as coisas inacreditáveis que o amor é capaz de fazer. Sabe, queridos, existem coisas que nós não vamos conseguir resolver pela força do nosso braço. Existem situações que não serão resolvidas pela capacidade que temos de analisar, de resolver e até mesmo de discernir. Não vamos conseguir resolver dessa forma. Existem coisas que na nossa vida, na nossa família, nas circunstâncias que nos rodeiam, só serão vencidas pela força do amor. E se você entender isso hoje, o Senhor pode começar o caminho de um milagre na sua vida. O Senhor pode fazer algo que você jamais poderia imaginar que pudesse acontecer na sua casa. O Senhor pode fazer você viver algo que você jamais poderia imaginar na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Então, por isso eu quero convidar você, querido, nessa noite de estreia da nossa temporada, com toda essa simplicidade que você já se acostumou, mas com toda a profundidade da palavra de Deus, quero convidar você, querido, a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. E juntos vamos ler esse versículo, esse pequeno versículo, pequeno e tão profundo, simples e ao mesmo tempo, sabe, tão eterno por conter aquilo que é inspirado pelo Senhor. Muitas vezes esse versículo mexia profundamente comigo e hoje eu queria compartilhar com você. A palavra de Deus vai dizer para a gente, em 1 João 1, versículo 22, vou pedir ao pessoal aí, o nosso Rafa, querido, para colocar aí para a gente, ele está aí com a gente, ou alguém para colocar o versículo, para que você possa acompanhar com a gente aí na sua casa. A palavra de Deus, esse único versículo, vai dizer assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vamos ler novamente? Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Em algumas outras versões, a palavra que é traduzida por sinceramente, ela vai assumir a tradução de ardentemente, eu não sei como é que está aí na sua versão, fervorosamente, em algumas versões mais atuais, apaixonadamente. O fato é que essa palavra, obviamente eu tive a curiosidade de pesquisá-la, você já está acostumado no nosso programa, sabe que a gente procura simplificar, mas trazendo a profundidade do que a palavra de Deus nos quer dizer. E quanto mais profundo a gente vai, mais a gente tem condição de simplificar. Jesus fazia exatamente isso na sua didática, na sua forma de ensinar. A palavra que hoje
é traduzida por sinceramente, fervorosamente, ardentemente, ela vai falar que a gente precisa amar com um amor que é estendido, com um amor que é esticado em sua potencialidade máxima. Uau! O que o Senhor Jesus está querendo nos dizer por meio do apóstolo Paulo é o seguinte: olha, agora que vocês mudaram de vida, porque decidiram obedecer ao Senhor, a verdade, obedecer a sua palavra, um conselho eu quero dar a vocês, para que vocês possam ver algo maravilhoso acontecendo nas vidas de vocês, para que vocês possam de fato serem reconhecidos como cristãos. Vocês precisam amar com um amor em toda a sua potencialidade, com um amor que se consegue estender. Consegue entender isso? E a ideia de um amor que se consegue estender mostra para nós que sempre precisamos crescer nesse amor. O amor que é estendido, que tem por meta, que tem por exemplo maior o Senhor Jesus, Efésios 4 vai dizer que precisamos caminhar e avançar à medida da plenitude de Cristo. Mostra para nós que o amor em nós ele pode crescer, que o amor em nós ele pode romper barreiras, que o amor em nós pode romper desafios, seja quais forem, estiverem acontecendo na nossa vida. Você entende isso? Amar. O Senhor hoje te chama a amar um pouco mais. O Senhor hoje te chama a vencer os seus medos por meio do amor que Ele está derramando na sua vida. O Senhor hoje te chama a estender um pouco mais esse amor e continuar a lutar pela sua família. E continuar a lutar pelo seu filho. E continuar a crer que Ele preparou um caminho plano, apesar dos relevos, apesar das provações que você está enfrentando hoje. Sabe, queridos, há alguns anos atrás, no ano de 2007, uma cena ficou marcada no Brasil, nas manchetes de jornal. O ano era de 2007 e uma mãe estava com o seu filho em Franca, no interior de São Paulo. Seu filho, de aproximadamente 8 anos de idade, essa mulher, Márcia Jerônimo, e seu filho Gabriel estavam passando perto de uma represa. E quando de repente a mulher se distrai e o seu filho cai naquela represa. Não sei se você lembra dessa cena. E aquela mulher ela fica absolutamente desesperada. E ela não sabe o que fazer. E as fotos que aparecem para nós mostram aquela mãe numa situação assim, de total pavor, porque o seu filho está ali à beira da morte, sendo afogado. O desespero é maior porque aquela mãe não sabia nadar. O que fazer numa situação como essa? Você vendo seu filho sendo tragado pelas águas, tentando lutar. Você vê aquele que você gerou com tanto amor ali na sua frente e você sem poder fazer nada. E aí aquela mãe, sabe o que ela faz? Ela não pensa duas vezes. Ela troca o medo pela coragem de amar. E ela vai com tudo. E ela pula na água. Você lembra dessa cena? Nossa, tremendo. Ela pula na água com tudo. E por um ato de amor heróico e corajoso, aquela mulher mesmo sem saber nadar, numa água com profundidade de 4 metros, ela arrasta o seu filho, sai batendo do jeito que podia. E ela tira o seu filho da água. E o seu filho é salvo. Porque uma mãe, apesar do medo, resolveu amar. Resolveu estender o seu amor. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Amado, o Senhor pode fazer um grande milagre na sua vida.
E esse milagre começa dentro de você. O Senhor pode hoje fazer algo dentro de você e mudar completamente a sua vida. Se você entender que você pode ser transformado por esse amor. A palavra de Deus vai dizer para a gente, 1 João 4,18, que o verdadeiro amor, você conhece, o perfeito amor, o amor completo, o amor pleno, lança fora todo medo. Mas a palavra do Senhor nos mostra, nesse texto que nós estamos lendo, de 1 Pedro 1,22, vai mostrar para a gente que esse amor, que é capaz de fazer coisas inacreditáveis, ele precisa seguir algumas direções. E a primeira dessas direções que a gente precisa entender é que a gente só pode ser aperfeiçoado no amor. A gente só pode crescer no amor. A gente só pode ser esticado nesse amor. Se a nossa vida, em primeiro lugar, estiver orientada em direção ao próximo. O amor ardente, fervoroso, o amor que é capaz de se esticar, é um amor que se destina ao outro. É um amor que é capaz de gerar milagre em mim para ser milagre para o outro. E quando a gente não entende isso, a gente perde o senso de ser igreja. Eu fico triste observando quais são os caminhos que, infelizmente, muitas das igrejas têm tomado hoje em dia. São caminhos que levam à perspectiva de vitórias pessoais apenas. Que levam em conta a ideia de que eu posso superar os meus limites. E existe alguém que me treina, que me ajuda para superar os meus limites, para ser mais alguém. E por isso eu posso chegar ao milagre, eu, primeira pessoa, eu, do singular. Quando, na verdade, o cristianismo, o Senhor Jesus nos ensinou, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com abrir mão de mim e ir em direção ao outro. Tem o fato de eu abrir mão do meu orgulho e lavar o pé do outro. Amar, enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver infeliz, sabe? Talvez uma das maiores terapias da nossa vida seja exatamente amar. Esses dias eu vi uma frase tão interessante que dizia assim, amargura, a frase. E aí, um risco assim no G, e ela é trocado por C. Amargura, amar cura. Amar cura. Por que a sociedade está tão doente hoje em dia, queridos? É porque a gente está se esquecendo de olhar para o outro. Porque a gente vive olhando para nós. E se a gente viver olhando para nós, olha, a gente vai achar problema, hein? Sabe, queridos, Deus é tão magnífico que nessa noite Ele me deu um sonho tremendo. E esse sonho tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Sabe, a gente sonha muito, né? Tem sonhos que são projeções do nosso inconsciente, Freud já dizia isso. Existem sonhos que são pesadelos e eu desconfio que muitos deles são vindos do inferno. Mas existem sonhos que são vindos do Senhor para nós. Você crê nisso? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que receberam sonhos do Senhor. E esse sonho que eu recebi mostrava que eu estava com a minha família no aeroporto. E naquele aeroporto, estávamos ali para fazer uma grande viagem. Quando de repente um grande avião vem se aproximando do aeroporto e ele cai com tudo naquele aeroporto. Preste atenção nisso que eu recebi do Senhor para compartilhar com você. O avião cai com tudo naquele aeroporto. E eu e minha família, nós começamos a ficar naquele desespero. O que está acontecendo? Aquele medo. E quando de repente o aeroporto começa a cair. Começa a desabar e nós vamos correndo. E quando nós percebemos que não ia ter muito o que fazer, a gente se abraçou, a gente abaixou, de joelhos, e a gente se abraçou. E aí quando a gente se abraça, aquele aeroporto acaba de desabar exatamente ali, sabe? Parecendo um filme mesmo.
exatamente no momento em que a gente dobra os joelhos e a gente junto se abraça. Sabe, queridos, esse sonho continua, tem outras nuances, mas eu queria dizer para você que o Senhor falou muito comigo e me trouxe esse texto à memória, dizendo que existem coisas na nossa vida, existem situações na nossa vida que só serão vencidas quando nós dobrarmos os nossos joelhos juntos. E quando nós nos abraçarmos com tanta força, que até mesmo um aeroporto desabando não é páreo para aquele amor. Você entende? A gente precisa abraçar com mais força. A gente precisa orar mais. A gente precisa entender hoje, se essa palavra está chegando a você, é porque Deus está dizendo para você, não é o fim. Não é o fim. O amor é capaz de produzir coisas inacreditáveis. Creia nisso. Creia nisso, querido. Agora, em segundo lugar, o que esse texto nos mostra, a partir desse texto, é possível pressupor que, para que esse amor se estenda, o amor de 1 Pedro 1,22, para que esse amor se estenda em nós, ele pode se estender. O conselho de Pedro é que esse amor se estenda, mas para que ele se estenda, eu preciso encolher. Parece um paradoxo, não é? Mas você precisa entender isso se você hoje estiver precisando de um milagre na sua vida. O amor que esse texto vai falar, você já está acostumado a ouvir isso aqui nesse programa, é o amor da palavra grega, muito conhecida como ágape, agape no grego. E esse amor é um amor que é produzido no coração de Deus, é um amor que é produzido no altar do Senhor. É um amor que nós mesmos não temos condição de produzir, a menos que estejamos conectados com Ele. E a palavra de Deus vai mostrar para nós, Paulo vai dizer assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20 vai falar isso, ele vai falar isso para as igrejas da Galácia, e ele vai dizer assim, olha, a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. A gente só consegue viver esse amor à medida em que a gente estiver disposto a tomar a nossa cruz, estiver disposto a nos anular, para que ele cresça em nós. João Batista já sabia disso, e por isso que ele disse em João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. Você quer ver o milagre de Deus na sua família? Você quer ver o amor sendo capaz de fazer coisas extraordinárias? Diminua. Não tenha medo, não. Não tenha vergonha, não. Diminua. E Deus, sabe, vai te moldar segundo o caráter de Cristo. Esse sonho vai complementar esse sonho que eu estava contando para você. Assim, foi tremendo, irmãos. Vai mostrar que a gente tenta voltar para aquele aeroporto. Depois que a gente está abraçado, a gente volta para a parte externa daquele aeroporto e a gente fica procurando por um homem de cabelo branco. Onde é que está aquele homem de cabelo branco? Mas eu nem sabia quem era aquele homem de cabelo branco. E a gente, na espera, não digo nem na esperança, mas assim, na espera de tentar encontrar aquele homem. E minha filha e minha esposa, isso é um sonho, né? Tentando encontrar aquele homem. E eu pensei assim, não, aquele homem morreu. Mas eu não posso dizer isso para elas. Elas vão ter que descobrir sozinhas. E eu fiquei pensando assim, Senhor, mas o que isso queria significar, já que quando Deus nos dá um sonho, ele é muito preciso. Deus, ele fala de uma maneira muito categórica. E eu pensei, e Deus rapidamente falou comigo, um homem de cabelo branco significa justamente o velho homem que existe dentro de nós, a velha mulher que existe dentro de nós. Sabe, queridos, para a gente vencer em amor, a gente precisa largar as coisas que o velho homem fazia. Talvez um vício esteja destruindo o seu casamento e você não quer aceitar isso.
Você precisa abrir mão do velho homem, entregar hoje sua vida para Jesus. Você vai ser uma nova criatura e o Senhor faz um milagre. Você precisa abrir mão daquele seu orgulho, de estar sempre querendo ter a razão em tudo, para que a sua família possa prevalecer. Você precisa abrir mão, sabe, das frustrações e dos ressentimentos tão característicos ao velho homem, à velha mulher, para que você possa dar uma chance de o Senhor fazer você florescer de novo numa igreja. Você precisa encolher para que esse amor se estenda. Conta-se que uma menininha, de aproximadamente uns 6 anos de idade, mais ou menos, estava numa rodoviária muito movimentada, vendendo maçãs de amor. As maçãs do amor, né? Tão famosas aí nas festas e tudo, tentando vender. E quando de repente uma pessoa passa naquela corre-corre de rodoviária, esbarra na sua banquinha das maçãs do amor, e aquelas maçãs começam a rolar e começam a serem esmagadas, as pessoas começam a pisar, e aquela menina entra em pânico. Imagina, uma criança. E um homem está assistindo aquilo tudo e ele observa aquilo e ele tenta ajudar. E ele chega para a menina, não fica assim, eu vou te ajudar. E ele começa a pegar as maçãs, começa a tentar colocar na banquinha de novo, armar. E aquela menina triste começa a chorar e começa a dizer assim: a minha mãe não vai me perdoar. Hoje eu vou tomar uma coça muito grande, porque esse dinheiro era para ajudar em casa. A minha mãe não vai me perdoar. E ela começa a chorar. E aquele moço fala assim: não fica assim não. E aquele moço, comovido com aquela situação, diz: me diz uma coisa, quantas maçãs do amor tinha? A menina diz: qual é o valor de cada uma delas? E aquele moço, então, resolve pagar o dobro da quantidade de maçãs de amor que tinha naquela banquinha. Ele falou assim: filha, olha, vai para casa, hoje vai ser dia de festa na sua casa, você não vai apanhar. E aquela menina, esse homem percebe que aquela menina, ela era cega. Cega. Você imagina uma situação como essa? E então, quando ele percebe aquilo, ele começa a ficar emocionado. E então aquela menina, sem enxergá-lo, mas vendo quem ele era, ela pergunta para ele assim: moço, o senhor que é Jesus? Moço, é você que é Jesus? Aquele homem emocionado, né, diz assim: não, eu não sou, eu sou discípulo dele, quem dera ser ao menos parecido com ele. Sabe, irmãos, quando a gente encolhe, é isso que acontece. As pessoas começam